Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Estamos aqui no nosso culto de doutrina, para levar a palavra de Deus até a sua casa, levar o louvor, a adoração. Lembre, já estamos liberados no culto presencial, porém, hoje optamos por ainda estar transmitindo o culto. Por ser feriado, tem uma série de dificuldades, mas, graças a Deus, já podemos retomar nossos cultos presenciais. Já fizemos isso domingo de manhã, foi uma bênção, escola dominical. E o próximo domingo não será diferente. Escola dominical de manhã, culto de celebração à noite. Vamos voltar para o nosso horário habitual, 18 horas. Estaremos aqui no domingo para adorar a Deus, ainda com transmissão do culto, mas já permitindo a presença dos irmãos na igreja. Então já se programe para no domingo de manhã você estar na escola dominical, na sua classe. Todas as classes estarão funcionando, desde as crianças até os adultos. E à noite o nosso culto de celebração, nosso EBD 9h15 da manhã, ok? Também nosso horário tradicional. E à noite, 18 horas, o nosso culto de celebração. Hoje vamos estar dando continuidade à nossa série de estudos sobre a igreja. Temos feito isso no domingo e na quarta-feira, falado sempre sobre esse tema igreja. E hoje vamos estudar a segunda igreja da carta do Apocalipse, a igreja de Esmirna. E temos algumas coisas ali interessantes para a gente aprender, algumas coisas importantes para a gente saber, para o nosso conhecimento a respeito da vontade de Deus para a igreja e também a respeito da vontade de Deus para a nossa própria vida. Antes de nós adorarmos o Senhor, temos o nosso período de louvor. Eu queria compartilhar a palavra de Deus com você na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 6 até o verso número 10. Gálatas 6, verso 6 ao verso número 10. Queria que você acompanhasse a leitura com a sua Bíblia. Pega aí a sua Bíblia, tenta desligar um pouquinho dos seus afazeres. Sei que hoje é um dia especial, tal, véspera de feriado, mas tira esse tempinho para a gente adorar o Senhor, glorificar o nome do nosso Deus. Verso 6 diz assim, Gálatas 6, 6 até o 10. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aleluia, glória a Deus. Amém pela sua palavra, pela palavra do Senhor. Eu acho interessante e quero destacar só isso. Quando Paulo diz, não se enganem, de Deus não se zomba. E de fato, irmãos, de Deus não se zomba. Deus não se permite ser enganado, ludibriado. Não permite que a gente zombe do Senhor, faça pouco do Senhor, engane o Senhor. Por isso que logo em seguida Paulo fala, olha, quem semear da carne vai colher carne, e quem semear do Espírito vai colher Espírito. E perceba que Espírito aí é o Espírito Santo. E essa colheita que fazemos no Espírito Santo é para a nossa vida, é para a vida eterna com o Senhor. Então, em nome de Jesus, que você a cada novo dia semeie coisas boas no seu coração, semeie a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, semeie em você os dons do Espírito Santo, semeie em você as manifestações do Espírito de Deus na sua vida, o fruto do Espírito Santo na sua vida.
Não se permita semear coisas ruins, pensamentos ruins, sentimentos ruins, atitudes ruins. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para que a gente semeasse o bem, a gente vivesse isso no nosso coração e a gente pudesse semear o bem no meio de uma sociedade que está tão sofrida, tão corroída pelo pecado, pela violência, pela maldade. Nós somos chamados por Deus, como Paulo diz aqui, para que a gente semeie coisas boas no Espírito Santo. Uma vida reta, uma vida digna, uma vida de santidade, uma vida de inteira devoção a Deus, uma vida de fé, uma vida de amor ao próximo, uma vida que realmente faça diferença e que glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. E Ele diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Então não desanime, continue fazendo e dando a Deus o seu melhor, continue dando ao seu irmão, ao seu próximo o seu melhor, que é a presença de Deus na sua vida, que é o amor do Pai derramado sobre você, que é a compaixão, a graça, a misericórdia. Que a gente possa fazer isso, meus irmãos e minhas irmãs, porque isso fala de igreja. Somos igreja do Senhor, somos representantes do Senhor nesta terra, somos o povo eleito de Deus. Então a gente tem que viver conforme a palavra de Deus, tem que sentir conforme a palavra de Deus, tem que pensar conforme a palavra de Deus. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Família da fé é a igreja. Façamos o bem uns aos outros dentro da casa do Senhor. Tenhamos uma convivência sadia, amorosa, pacífica, em comunhão. Uma convivência verdadeira, de sentimentos verdadeiros, sentimentos puros uns pelos outros, sentimentos de paz, de fazer o bem ao outro, e não outros tipos de sentimento e outros tipos de atitude que não condizem com a santa palavra de Deus e que não nos fazem família de Deus. A gente tem falado sobre isso nos domingos também, falei isso domingo passado. Então, em nome de Jesus, que você faça um propósito no seu coração de continuar fazendo o bem a todas as pessoas, mas com um foco muito especial, um carinho muito especial, um amor muito especial com aquele que divide o banco com você na igreja, com aquele que faz parte da membresia da igreja, com aquele que caminha ao teu lado na fé, com aquele que passa por situações difíceis, que passa por lutas, tribulações, mas que também passa por momentos bons. Que nós, como família, possamos compartilhar tudo isso dentro de um ambiente saudável, onde o Espírito Santo esteja regendo verdadeiramente todas as coisas e cada coração. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por sermos igreja, agradecer a Deus pelos seus benefícios, pelo seu grande amor e também por podermos compartilhar a santa palavra de Deus e termos a liberdade de estar adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Eu convido você a fechar seus olhos, onde você estiver, fecha teus olhos e dirige agora todo o teu pensamento ao Senhor, toda a força da tua alma, para juntos adorarmos o Pai. Querido Deus, obrigado por chegarmos na tua casa, obrigado pelos meninos do louvor, da técnica, do som, por podermos levar a palavra de Deus nesta noite. Aqueles que não podem estar na igreja, aqueles, ó Deus, que estão nas suas casas, compartilhando esse momento conosco. Querido Deus, que o Senhor seja louvado, adorado, que o teu nome seja engrandecido e nós, como igreja, possamos cada vez mais ter sentimentos puros uns pelos outros, sentimentos que glorificam o nome de Jesus, sentimentos e atitudes que alegram o coração do nosso Deus e nos tornam família do Senhor. Igreja que anda em paz, em harmonia e debaixo da operação do Santo Espírito. Entregamos esta noite ao Senhor, este culto, entregamos os louvores, entregamos, ó Deus, o estudo da Tua Santa Palavra. Como é importante, Deus, nós aprendermos a Tua Palavra, conhecermos as Escrituras e assim fortalecermos a nossa fé, tendo mais conhecimento, mais entendimento, para que possamos dar a razão da nossa fé. Continua conosco, abençoa aqueles que estão em suas casas,
Visita cada família, abençoa, ó Deus, o pai, a mãe, os filhos, abençoa cada familiar, aqueles que estão passando por lutas, renova suas forças, ó Deus, dá um ânimo novo para que este irmão, esta irmã possa enfrentar todas as lutas, firmadas poderosamente em Jesus Cristo. Nós te glorificamos nesta noite, te adoramos na beleza da tua santidade e te pedimos, Santo Espírito, conduz todas as coisas para a glória do Pai. Assim, ó Deus, oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor, queridos, nós aqui, vocês aí, vamos adorar o Senhor, que é algo muito especial para o nosso coração. Vamos adorar o Senhor. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão.
a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz: todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma
segura em ti, sabe bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei, descansarei, pois sei que és Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Senhor é o nosso Rei, é o nosso Deus, é o Senhor da nossa vida. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade. Sejam tributados apenas e tão somente ao Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, por favor, pegue a sua Bíblia. Você já sabe, livro do Apocalipse, capítulo número 2. Nós vamos ler a palavra de Deus do verso 8 ao verso 11. Uma carta um pouco menor do que aquela escrita para a igreja em Éfeso. Apocalipse 2, 8 ao 11, para a igreja em Esmirna. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Aleluia. Lembra, nós estudamos semana passada a carta à igreja em Éfeso. Estamos estudando hoje a carta a Esmirna. E ainda vamos estudar a carta a Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São as 7 igrejas da província da Ásia, que estavam ali localizadas. Vimos já que João, lá em Apocalipse 1, 9 a 11, justifica a necessidade de escrever a estas igrejas. Ele diz: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança de Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus.
Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, João ouviu uma ordem direta do Senhor Jesus, uma ordem explícita do Senhor, que está lá no verso 12 ao 16 do capítulo 1, que João deveria escrever essas cartas às 7 igrejas, e foi isso que ele fez. Ele escreveu as cartas a estas 7 igrejas. A segunda carta foi à igreja de Esmirna. E o que eu sempre gosto de falar um pouco sobre o que era a cidade, para que a gente entenda, procure compreender o contexto sociocultural, religioso, daquela cidade e daquilo que a igreja vivia naquela cidade. Por quê? Porque a igreja, quando ela está inserida dentro de um contexto social, econômico, político, ela tem dificuldades, ela passa por momentos muito específicos, que tem a ver com aquilo que ela vive na sua comunidade. Uma igreja que está situada numa comunidade mais pobre, mais carente, onde os índices de violência são mais altos, onde a droga é maior, ela tem problemas diferentes do que uma igreja que está situada num lugar mais próximo, num bairro mais seguro, mais próximo, de uma condição social maior. Enfim, isso varia de bairro para bairro, de cidade para cidade, imagina de país para país. Então, a gente tem que entender o contexto onde aquela igreja, ela vive. Esmirna era uma das cidades mais prósperas daquela região. Que região? A Ásia Menor. Era uma cidade extremamente leal ao imperador romano. Por isso se tornou um centro muito importante do culto ao imperador. Já falamos isso quando trabalhamos a carta aos Efésios, não é? Os imperadores romanos exigiam do povo, todos, adoração à figura do imperador, porque o imperador era considerado uma divindade. Essa cidade de Esmirna, além de ter uma ligação muito forte com o Império Romano, ela era também uma cidade próspera. Ela era grande produtora de mirra, que era uma substância aromática, que era extraída de uma planta por esmagamento. Então, a gente ouve falar desse produto aromático em algumas passagens do Novo Testamento. Interessante é que na cidade de Esmirna eram celebrados os Jogos Olímpicos. Veja, né? Estamos aí há 40 dias das Olimpíadas de Tóquio, mas a Olimpíada começou, essa ideia dos Jogos Olímpicos, há muitos e muitos e muitos séculos atrás, principalmente com os gregos. E a cidade de Esmirna era um lugar de celebração dos Jogos Olímpicos, claro que de uma maneira totalmente diferente do que é hoje, né? Mas a origem também foi ali. Ela era uma cidade culturalmente muito rica, possuía muitos anfiteatros, um dos maiores da Ásia estava localizado na cidade de Esmirna. Era uma cidade extremamente idólatra, e esse compromisso com Roma contribuía também para isso, havendo um enorme templo dedicado à deusa de Roma. Hoje, essa cidade de Esmirna, ela é equivalente à cidade de Izmir, que fica na Turquia asiática, a mesma região onde estava situada a cidade de Esmirna. Com relação à igreja em si, o contexto da igreja, o que é que a gente pode dizer? Ninguém sabe, não existem informações precisas na Bíblia de como essa igreja nasceu, mas se acredita que tenha sido fruto do trabalho dos crentes de Éfeso. Éfeso, você sabe, foi uma das cidades, uma das igrejas fundadas por Paulo, nas viagens missionárias, aquilo tudo. E essa igreja de Éfeso deu frutos, e muitos crentes foram e pregaram o evangelho na cidade de Esmirna. Então, a cidade de Esmirna também a igreja, melhor dizendo, também é fruto do trabalho missionário de Paulo.
Semelhantemente a Éfeso, a cidade de Esmirna também sofreu dura perseguição. Mas a perseguição aqui em Esmirna era tão maior que ela foi considerada como símbolo da igreja dos mártires. Tamanha era a perseguição que a igreja sofria, basicamente pelos mesmos motivos. Não contavam com a simpatia dos romanos. E mais, não contavam também com a simpatia dos judeus. A gente viu no nosso texto, a gente vai trabalhar melhor isso. Não contava com a simpatia dos romanos nem dos judeus. Então eles sofriam duras perseguições. Houve um pastor, foi o principal pastor desta igreja, chamado Policarpo. Ele era discípulo pessoal de João. Ele nasceu em 69 depois de Cristo e foi martirizado em torno de 159 depois de Cristo, com cerca de 90 anos de idade. E por que ele foi martirizado? Ele morreu por se recusar a adorar a divindade dos imperadores, especialmente de César. Conta a história que este homem, este pastor Policarpo, foi levado para ser queimado na fogueira. Porém, quando ele é jogado naquela fogueira, ele não é tocado pelas chamas. As chamas não queimaram o corpo daquele homem, daquele pastor. Deus não permitiu, conta a tradição. Por isso ele teve que ser morto a facadas. Alguém pega uma adaga lá e mata Policarpo, o principal pastor da igreja em Esmirna. E ele morre por quê? Por causa da sua fé. Então veja que tanto a igreja de Éfeso, como a igreja de Esmirna, sofriam duras perseguições, pessoas eram mortas por causa da sua fé, pessoas eram trucidadas, jogadas aos leões, por causa da sua fé, por causa da fé em Jesus, porque eles eram obrigados a publicamente negar Jesus Cristo em sua vida, e dizer que Jesus não era Deus. E eles se recusavam. Aqueles que se recusavam, eles eram martirizados. Quando a gente usa a expressão martirizado, não é simplesmente que ele morreu. Ele morreu de forma cruenta, de forma violenta. Ele morreu de uma forma extremamente cruel e violenta. Jogada aos leões, aos animais selvagens, queimado na fogueira, decapitado, esquartejado, por apedrejamento, enfim, mortes terríveis, mortes horrendas, por causa, crucificados inclusive, por causa da sua fé no Senhor Jesus. Mas vamos para a nossa análise, versículo a versículo, como a gente sempre faz, para tentar dissecar o melhor possível a respeito, as informações que a gente tem, os ensinos a respeito desta carta. O verso 8 diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreva, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Observe que cada carta vai ter uma descrição específica a respeito de Jesus. Ele se apresenta de maneiras diferentes. Aqui ele diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Ou seja, a descrição dele, segundo alguns comentaristas, tem a ver justamente com aquilo que eu falei no início. A cultura, a vivência, a experiência, a realidade, a dinâmica de cada igreja, a história de cada igreja. Aqui ele se apresenta como o primeiro e o último. O que significa o primeiro e o último? O primeiro tem a ver com a importância do tempo. Ele é o primeiro de todas as coisas, ele é incriado, ele é a fonte originária de toda e qualquer vida. Equivale à declaração que ele faz quando ele diz: eu sou o Alfa. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Então, o ser o primeiro fala sobre primazia. Ele é incriado, a Bíblia diz que ninguém criou Jesus, ele sempre existiu. E o que significa o último? É que ele é a razão de tudo. Ele se identifica também como a última letra do alfabeto grego, uma forma simbólica, que é o ômega.
significa também que Ele é o princípio da vida depois da morte também. Ou seja, Jesus Cristo, Ele é o começo e o fim de tudo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o primeiro e é o último. Então tudo gira em torno de Cristo. Tudo é e tem a ver com Ele. É assim que Ele se apresenta à igreja em Esmirna. Eu sou o primeiro e sou o último. Há um texto lá em Efésios, capítulo 1, verso 20 a 23, que eu quero compartilhar com você. Paulo diz assim, Efésios 1, 20 a 23. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daqueles que a tudo enche em todas as coisas. Então, ser o primeiro e o último significa que Ele é tudo. Ele é completo, Ele é excelso, Ele é todo poderoso, Ele ocupa todos os lugares, Ele é o primeiro e Ele é o último. Champlin diz assim, em torno de Cristo a criação inteira eventualmente será centralizada, já que Ele é o Senhor, já que Ele é o seu Senhor e cabeça, Ele será tudo para todos. Então isso é que significa ser o primeiro e ser o último. É como eu disse, Apocalipse é muito cheio de simbolismos, de figuras de linguagem. Então a gente tem que procurar entender o que sejam essas figuras de linguagem, essas referências, para que a gente possa entender a razão de Jesus ter escrito daquela forma. Ele também diz, se apresenta também aquele que esteve morto e tornou a viver. Essa palavra foi muito encorajadora para a igreja. Veja, queridos, a Bíblia não tem nada por acaso. Tudo há uma razão de ser. Jesus não escreveu, não mandou João escrever essas cartas e trouxe essa revelação à toa. Essa carta também tinha a intenção, o propósito de encorajar aqueles irmãos. Quando ele diz que esteve morto e tornou a viver, ele falou diretamente para aquelas pessoas que estavam morrendo por causa dele. Ele disse, olha, mesmo que você morra, você vai tornar a viver, porque eu morri e ressuscitei. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Ele estava mandando uma palavra de encorajamento, uma palavra de consolo àquelas pessoas, que apesar de serem muito corajosas, abnegadas na fé a Jesus, estarem dispostas a morrer pelo Senhor verdadeiramente, como muitos morreram, é claro que eles tinham medo. É claro que havia momentos de pavor. Você vê a sua família ser dizimada, você vê a sua família ser torturada, você vê a sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe serem mortos, jogados às feras, queimados vivos. É lógico, irmãos, que havia medo, havia temor, e Jesus dá uma injeção de ânimo, de confiança. Olha, mesmo que vocês morram, vocês vão ressuscitar. Não é o fim da história, é o que ele estava querendo dizer. Ele prometeu, na qualidade de quem vive, que ele seria as primícias de uma grandiosa ressurreição. É o que eu disse. Ele estava dizendo, olha, eu morri e ressuscitei, então não tenham medo da morte, porque a morte não vai deter vocês. A morte não será capaz de deter vocês. Não era necessariamente, irmãos, que aquelas pessoas fossem ressuscitar corporalmente, naquele momento, como Lázaro ressuscitou, não. Mas que haveria uma ressurreição, que a morte não os seguraria para sempre, por toda a eternidade. Aqueles que ressuscitarem segundo a sua imagem, participarão de sua natureza, de seus atributos e de sua glória, diz Champlin também. Ou seja, a intenção de Jesus dizer, olha, eu morri, mas vivi, era dizer, com vocês vai acontecer a mesma coisa.
Vocês podem morrer pela fé, mas creiam, vocês vão ressuscitar no último dia. Então aquilo era uma injeção de ânimo, de fé, no coração daquelas pessoas, que como Jesus, também tinham mortes, como eu falei, cruentas, agonizantes, dolorosas. Mas Jesus diz, em outras palavras, eu morri desse jeito também, porque Jesus morreu morte de cruz, uma morte extremamente cruel. Da mesma forma que aconteceu com ele, aconteceria com os discípulos fiéis a ele, que porventura viessem a morrer naquela igreja em decorrência da sua fé. Então, sem dúvida nenhuma, foi uma palavra de ânimo, de encorajamento. Quando ele se apresenta, eu morri, mas agora estou vivo. Então, era mostrando e dizendo, olha, aconteceu na realidade, aconteceu de fato. O testemunho de João é verdadeiro e de outros. Então, aquilo serviu para o ânimo deles. O próprio João diz, João 11, verso 25 a 27, então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Percebe a semelhança do que ele está dizendo na carta a Esmirna? E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, ou seja, a morte não será capaz de detê-lo. Você crê nisto? Ela estava se dirigindo a Marta, e Marta respondeu, sim Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Mas aí o verso 9, Jesus começa a revelar também a sua onisciência. A gente já viu isso na carta aos Efésios, né? Ele diz no verso 9, conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, a gente vai entender, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagoga de Satanás. Veja, aqui por enquanto não há elogio ou crítica. Se lembra que lá na carta aos Efésios houve elogio e crítica? Aqui não há nem elogio, nem crítica. Jesus apenas diz, eu sei todas as coisas. Eu sei o que vocês estão passando. No grego, a palavra significa tilipsis, que significa em português pressão, opressão. No Novo Testamento, esse termo tem muito a ver com perseguição. Então, continua em pauta a questão da perseguição à igreja. A tribulação que a igreja passava era fruto da perseguição que eles sofriam. Nas mãos também do imperador Domiciano, a mesma coisa quando nós estudamos a carta aos Efésios. O imperador Domiciano era extremamente cruel, sádico, e ele se satisfazia com o sofrimento dos crentes, a morte cruenta daqueles irmãos e daquelas irmãs. Então Jesus diz, conheça a tribulação pela qual você está passando, ou seja, a tribulação da perseguição, dos atos cruéis do Império Romano contra os cristãos, e dentre esses atos cruéis estava a expropriação de todos os bens que aquela família possuía. Por isso que ele diz, conheça a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico. Os crentes em Esmirna eram pobres, não porque não trabalhassem, ou houvessem nascido nesta condição de pobreza, não. Mas porque, por contrariar a vontade do Império Romano, em não adorar o imperador, eles perdiam todos os seus bens. Tudo era tomado deles. Imagina aí você na sua casa, com a sua família, os seus bens, que você lutou tanto para conquistar, uma casa que você levou tanto tempo para construir, um terreninho que você comprou com muito sacrifício, um carro,
uma empresinha que você montou, uma lojinha, uma indústriazinha que você tem. E aí, porque você professa o nome de Jesus e se recusa a adorar ao imperador, você perde tudo, a ponto de um dia para o outro, você está na absoluta miséria. Era isso que acontecia. Famílias que eram abastadas financeiramente, tinham uma condição de vida muito boa, eram ricos, da noite para o dia, perderam tudo, absolutamente tudo. Conta-se a história de um certo homem chamado Nicodemos, não aquele do capítulo 3 do Evangelho de João. Ele possuía, a família dele possuía uma indústria de estânio em Roma. Era uma indústria muito poderosa, muito próspera, eles eram pessoas ricas. Mas depois que a sua família abraçou a fé, isso aconteceu conta a história, que isso aconteceu após a ressurreição de Jesus, a família dele foi reduzida a uma pobreza tão extrema, que eles buscavam a sobrevivência, as filhas dele iam para o lixão da cidade, para buscar sobrevivência, ter o que comer. Isso é um pequeno exemplo de uma realidade, que esses irmãos enfrentavam. Além de enfrentarem a morte, perseguição, tortura, violência, eles perdiam tudo que tinham, financeiramente, materialmente falando. Isso é duro, irmãos, porque isso gera muito sofrimento. É uma família que hoje tem uma condição bacana de vida, vive tranquilo, seja rica ou não, mas vamos dizer, uma família rica, que tem muitas posses, tem uma vida extremamente confortável, os filhos estudam em bons colégios, frequentam bons lugares, frequentam a universidade, tem seu carrinho para andar, enfim, viajam, toda essa coisa. E da noite para o dia, estão no lixão, vamos dizer, qualquer um lixão aí da vida, catando lixo para comer. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Essas famílias passavam por isso, enfrentavam essas coisas. Por isso, meu irmão, minha irmã, dê glórias a Deus pelo que você tem. Pouco ou muito, é muito mais do que essas famílias cristãs possuíam. Dê glória a Deus pelo sustento, dê glória a Deus porque o Senhor tem te abençoado, porque ninguém morre por causa da fé nesse país, ninguém tem seus bens expropriados, ainda não, por causa da fé. Talvez chegue um tempo onde toda a humanidade passe por isso, no reinado do anticristo, mas isso é mais para frente. O fato é que essa família, representada por esse Nicodemos, da noite para o dia, de uma família riquíssima, de muitos bens, após eles abraçarem a fé, perderam absolutamente tudo, a ponto de a sobrevivência deles, as filhas dele, conta a história, irem para os lixões para trazer alimento para a família. A igreja primitiva, obviamente, possuía muitas pessoas pobres que assim nasceram, mas aqui, quando Jesus se refere a essa pobreza, foi uma pobreza forçada pela fé que essas pessoas tinham em Jesus Cristo. E lógico que isso não aconteceu só com a família de Nicodemos, isso aconteceu com milhares de famílias ao longo da história do cristianismo. Foi o que aconteceu um pouco também, eu me lembro aqui agora, na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto, onde os exércitos de Hitler, quando conquistavam as cidades e perseguiam os judeus, tiravam todos os bens daquelas famílias. Não é coincidência, não é mera coincidência, porque Hitler também usou alguns artifícios que o Império Romano usava contra os judeus. Então, na Segunda Guerra, famílias judias que moravam na Europa, famílias riquíssimas, da noite para o dia, perderam tudo. E aí muitas delas, inclusive a própria vida. Para que a gente tenha uma ideia de um exemplo mais recente agora,
1940 a 45, mais ou menos esse período de tempo, quantas famílias judias foram martirizadas e perderam todos os seus bens por causa de um regime totalitário, o regime nazista, que perseguia os judeus e queria exterminar o povo judeu. Aqui no caso era o povo cristão, que era perseguido pelo Império Romano. Mas o Senhor segue falando sobre a tribulação decorrente da pobreza forçada pela expropriação dos bens daqueles irmãos. Mas ele continua, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo, isto sim, sinagoga de Satanás. Veja que, aqui no caso de Esmirna, não era só o Império Romano, não era só o imperador Domiciano. Os próprios judeus odiavam os cristãos. Por quê? Porque eles eram muito submissos a Roma. Eles tinham uma relação política, social, muito forte com Roma. Eles não queriam contrariar os imperadores romanos. Por isso eles se voltaram também. Quando Jesus usa a expressão sinagoga de Satanás, está se referindo à participação dos judeus nos atos de perseguição contra os cristãos. Muito embora fosse o Império Romano que exercesse a pressão, que tomasse as ações, mas os judeus naquele momento estavam ali por trás, fomentando aquilo, aliados com o Império Romano, para perseguir e matar os cristãos. Dizem muitos que os judeus se dobravam diante do imperador, reconhecendo a divindade. Não à toa Jesus chama sinagoga de Satanás. João 8,44, o Evangelho, Jesus diz assim, se referindo aos judeus: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer o desejo deles. Veja que isso tem muita correspondência com aquilo que João fala à igreja de Esmirna. Sinagoga de Satanás. Pessoas comprometidas com o Império Romano para dizimar, para aniquilar o povo cristão. Não preciso dizer que o judaísmo era muito forte na cidade de Esmirna. E ao mesmo tempo muito hostil à fé cristã. Talvez até, e eu estou dizendo aqui talvez, até mais do que aqueles para os quais Jesus se dirigiu. Mesmo que Jesus tenha dito que o pai deles era Satanás. Mas aqui a perseguição, ela toma uma dinâmica muito maior, uma consequência muitíssimo maior, com a morte, com a tortura, a expropriação dos bens e tantas outras coisas. O judaísmo era muito forte na cidade de Esmirna e muito hostil ao cristianismo. Então, o Império Romano meio que tolerava o judaísmo pela força que os judeus tinham, e eles consideravam o judaísmo uma religião legítima. Por isso que não havia perseguição aos judeus, porque os judeus não batiam de frente com o Império Romano, na questão da adoração a César, na questão da adoração aos imperadores. Os judeus meio que negociavam ali e ficava tudo em paz com o Império Romano, porque existiam interesses políticos e também interesses econômicos de parte a parte. Obviamente que Roma não considerava o cristianismo uma religião oficial. E aqui a gente tem que lembrar que, obviamente, o judaísmo era uma religião muito mais antiga do que o cristianismo. O cristianismo tinha nascido, nesse momento aqui, há poucos anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos. Mas o judaísmo não. O judaísmo já era uma religião muito forte, muito consolidada no mundo de então, por isso era respeitada também pelo Império Romano.
Mas aí no verso 10, o Senhor diz, aí vem uma palavra mais de consolo, ainda mais. Porque Ele diz, olha, conheça as suas tribulações, a sua pobreza, embora vocês sejam ricos. Mas aí o Senhor fala da questão da perseguição, da sinagoga de Satanás, que Ele conhecia tudo o que estava acontecendo. O Senhor sabia tudo, qual a origem do mal que se abatia sobre a igreja de Esmirna. Mas no verso 10, Ele começa a trazer mais uma palavra de ânimo. Ele diz assim, a primeira parte, não tenham medo das coisas não tenham medo das coisas que você vai sofrer, você igreja. Eis que o diabo está para lançar algum de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova, e passem por tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Interessante que quando ele diz, não tenha medo das coisas que você vai sofrer, é um pouco antagônico com o que a gente ouve hoje. Hoje eu digo, a igreja recente só fala de bênção. Deus só traz bênção, 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 é tudo um mar de rosas. Parece que é feio hoje em dia falar de sofrimento dentro da igreja. Mas o Senhor diz para a igreja em Esmirna, não tenham medo das coisas que você vai sofrer. Ora, nem sempre o que Deus promete são bênçãos e facilidades. Mesmo que a gente ore muito em favor disso, às vezes o sofrimento vem, irmão. Às vezes o sofrimento é inevitável. Ele acontece. Coisas ruins podem advir da própria vontade do homem, quando nós erramos. E aí todos sofrem. Mas pode vir também pela permissibilidade de Deus, por um propósito de Deus. Quando Deus permite, e eu digo que Ele pode permitir ou não, porque Ele tem o controle sobre tudo. Quando Ele permite aquela perseguição, a igreja em Esmirna, é para o crescimento daquela igreja, para o crescimento do próprio cristianismo, para pôr também o coração daqueles irmãos à prova. Coisas ruins podem acontecer, irmão. Agora, as coisas ruins que acontecem nesse plano terreno, não é o fim da história. Por isso eu quero lembrar o que ele diz lá no começo do texto, no verso 8. Ele diz assim, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Ora, aquilo que a igreja estava passando, ou iria passar, não era o fim da história. O fim da nossa história não é escrita nesse plano terreno. O fim da nossa história, se é que eu posso usar essa expressão fim, porque a nossa história não terá fim, porque nós estaremos eternamente com o Senhor. Mas nesse plano terreno, ou este plano terreno, não dita o que será a nossa vida na eternidade. O que Jesus estava dizendo à igreja em Esmirna, serve para nós hoje. Não há nenhuma tribulação, tristeza, dor, sofrimento, que a gente vai levar para o céu. Ou você não acredita em céu? Ou você acha que, ou você pensa, e toda a tua expectativa de vida está nessa terra, nas coisas dessa terra. Jesus estava projetando a fé daqueles irmãos para a eternidade. Ele estava dizendo, olha, você pode passar por muita coisa difícil aqui, mas tudo aqui passa. Um dia tudo aqui passará. E nada que signifique dor, lamento, sofrimento, tristeza, vai para o céu. Porque a Bíblia diz que o Senhor enxugará do nosso rosto toda lágrima. No céu não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá ranger de dentes. A palavra que o Senhor traz para a igreja em Esmirna, não tenha medo das coisas que você vai sofrer, fala muito para nós também, irmãos. Então, se você hoje está passando por alguma luta, tribulação, algo que está consumindo o teu coração, renove as suas forças, porque aqui não é o fim da história.
Aqui não é o fim da nossa história. A nossa história está escrita e traçada nos céus. Aqui nós vamos ter uma preparação para chegar lá. Passamos por lutas, sim, Jesus passou também. A igreja de Esmirna passou também. O nosso irmão Nicodemos passou também. Mas eles venceram. Eles suportaram toda a dor. Eis que o diabo está para lançar algum de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova. Postos à prova por quem? Pelo diabo? Não. O Senhor estava permitindo. Coisa semelhante aconteceu naquela questão de Jó, onde Jó foi colocado à prova pelo Senhor. E o agente foi Satanás. A igreja de Esmirna ia passar por um momento de dor, de sofrimento, para que eles aprendessem a disciplina, a dor e o sofrimento, tem um lado disciplinador, didático, que nos faz crescer, nos faz aprender, nos fortalece espiritualmente. Cada vez que a gente enfrenta uma luta, uma tribulação e a gente vence, a gente sai mais forte. É ou não é verdade isso? A gente se fortalece. Mesmo que o resultado daquilo ali na igreja de Esmirna fosse a morte, mesmo que aquela tribulação resultasse, como resultou na morte de muitos cristãos, a palavra do Senhor aí no final do verso 10, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. O Senhor permitiu ali que Satanás levasse a perseguição, que Satanás oprimisse ali a igreja Esmirna, os irmãos, porque Deus tinha um propósito. Ele mostra aqui também que Satanás é um ser real. Muitos crentes até duvidam disso, né? Por incrível que possa parecer. Mas Satanás é um ser espiritual real, que age contra nós. Ele é a maior expressão de toda maldade provém de Satanás, e ele está ativo na terra, ele está buscando quem possa tragar, ele e seus exércitos. Então Satanás é o nosso grande inimigo, ele era o grande inimigo da igreja em Esmirna, ele é o grande inimigo do povo judeu, ele continua sendo o grande inimigo do povo cristão, ele é o inimigo de toda a humanidade. Mas nós que temos a revelação da palavra de Deus, nós sabemos disso. E devemos ter muito cuidado, irmãos, para lidar com isso. Não acho que Satanás não tem poder, não acho que ele não está ativo, ele está, ele oprime a igreja, ele lança seta contra as igrejas, ele quer destruir as igrejas, ele quer destruir a sua família, ele quer destruir a liderança da sua igreja, ele quer destruir a sua denominação, seja ela qual for, porque Satanás se opõe a tudo que signifique Deus, que tenha parte com Deus, e a igreja Esmirna tinha parte com Deus. Ele estava ali para destruir, para confundir e para usar aqueles que eram dele, Império Romano, os judeus, sinagoga de Satanás. João atribui a Satanás as perseguições movidas pelos romanos com a ajuda de alguns judeus. E esses encarceramentos faziam também parte da perseguição. E aí eu lembro, a pobreza também veio muito porque muitos crentes eram presos. E a partir do momento que a pessoa era presa, principalmente os homens, como é que ia prover a sua família? Como é que ia ganhar o pão de cada dia? E muitos passavam muito tempo encarcerados. Mas o Senhor diz para que vocês sejam postos à prova e passem por tribulação de 10 dias. Essa tribulação de 10 dias, não eram 10 dias, literalmente falando, mas era um curto espaço de tempo. Essa tribulação mais pesada, mais forte, não duraria muito tempo, mas eles seriam testados por meio de espancamento, insulto, privação de alimento, presos em celas frias, imundas,
escuras, para que ali eles dessem prova da fidelidade ao Senhor. Você pensa que Deus não pede provas a nós, não, da nossa fidelidade? Você acha que Deus não nos coloca em situações difíceis, permite situações difíceis, seja em que área da vida for, para nos testar, provar, até para nós mesmos, irmãos, a quanto anda a nossa fé? Se realmente a nossa fé é uma fé verdadeira, firmada na rocha, ou é uma fé enganosa, uma fé que vacila, diante da primeira grande tribulação, uma fé que vacila quando as coisas não saem como a gente gostaria. Pense nisso, avalie o tamanho da sua fé. Será que se você passasse pelo que os irmãos da igreja de Esmirna passaram, você negaria Jesus Cristo para preservar a sua família, a sua vida, para não passar por tortura, por dor, para não ver a sua família sendo humilhada, espancada e coisas desse tipo? Como seria a nossa reação, irmãos? Às vezes eu me pergunto, como seria a minha reação, a nossa reação? Às vezes eu tento me colocar no lugar dessas pessoas, e eu as admiro profundamente, não só os apóstolos, não é que temos mais notícias deles, mais conhecimento do que lhes aconteceu, mas desses anônimos, desses milhares de cristãos anônimos, que desde aquela época para cá morrem por causa da sua fé, e hoje em dia ainda acontece em países onde há grande perseguição religiosa. Espancamentos, insultos, privação de alimento, cadeias, encarceramento em lugares imundos, torturados, humilhados, perdimento de bens e tantas outras coisas. Período de tribulação de 10 dias, período curto de tempo. Tem uma certa oração que diz assim: não olhes para os feitos dos ímpios, mas para aqueles que têm guardado os teus pactos em meio à aflição. Realmente a gente tem que louvar a Deus, porque em meio à aflição, o Senhor tem fortalecido pessoas, o Senhor tem encorajado pessoas, pessoas têm crescido no meio da aflição, talvez não igual à igreja de Esmirna, talvez outros tipos de aflição, como a gente sabe que tantas pessoas passam, aqui na igreja pessoas passam, nós passamos, por grandes tribulações, dificuldades, momentos muito difíceis, e eu louvo a Deus porque nesses momentos não tem faltado a assistência de Deus, o amor de Deus, o trabalhar do Senhor, e a nossa fé tem sido edificada. Por fim, o verso 11, para a gente fechar: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Veja que promessa maravilhosa, irmão. Você só vai achar essa expressão segunda morte no livro do Apocalipse. E o que é essa segunda morte? Bom, a primeira a gente sabe, é a morte física. E eu sempre digo que por essa todos nós passaremos. Exceto aquela geração que estiver viva no dia do Senhor, no dia da vinda do Senhor. Essas não experimentarão a morte física. Paulo ensina, no abrir e fechar de olhos, nosso corpo será transformado, seremos arrebatados aos céus. Glória a Deus por isso. Mas, aqueles que forem para o Senhor antes do dia do juízo, passarão pela morte física. Essa é a primeira morte. A morte pela qual Jesus passou. A morte física. A segunda morte é diferente. A segunda morte é a eterna separação de Deus. É a morte espiritual. Não é mais aí o elemento físico, mas é o elemento espiritual. A segunda morte será a condenação final, a qual se submeterão todos aqueles que negarem Jesus Cristo em vida.
Preste atenção. A segunda morte é definida, se a pessoa vai enfrentar a segunda morte ou não, ela é definida enquanto a pessoa tem vida. Aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aleluia. Entende? Aqueles que estão condenados à segunda morte, aqueles que não quiserem parte com Deus nesta vida, aqueles que não se submeterem à santa palavra, não amarem a Jesus e viverem as suas vidas de uma forma dissoluta. Covarde é aquele que não assume a sua fé. Covarde é aquele que tem medo de professar Jesus Cristo. É aquele que tem medo de mudar de vida por causa de Jesus. Porque fica pensando, o que é que vai dizer, o que vão dizer os meus familiares? O que vão dizer lá no emprego que eu trabalho? O que vai dizer meu chefe? O que vai dizer minha mulher? O que vai dizer meu esposo? O que vão dizer meus filhos? O que vão dizer meus pais? São os covardes. São aqueles que não querem assumir Jesus para não abrir mão das coisas dessa vida, para não terem uma nova expectativa de vida, preferem estar ali naquele negocinho que é ruim toda a vida, é ruim de todo jeito, mas a pessoa não quer sair daquilo. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Leva uma vida, humanamente falando, miserável, espiritualmente falando, miserável. E eu não falo miserável apenas do ponto de vista financeiro, família destruída, casamento destruído, a pessoa entregue a vício, a droga, a pornografia, a imoralidade, a devassidão, a violência, o ódio, a tanta coisa ruim, mas a pessoa não quer sair daquilo. A pessoa não quer Jesus, não quer mexer naquela vidinha que não é boa, mas a pessoa não quer mexer. Esses são mais ou menos os covardes. Incrédulo, abominável, assassino, aos imorais, aos feiticeiros, idólatras e aos mentirosos. Veja que o mentiroso está nesse pacote. Cuidado com a mentira, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. A Bíblia diz: fale a verdade um com o outro. Fale a verdade com seu irmão, fale a verdade com a sua família. Fale a verdade, porque quem é o pai da mentira é o diabo. Quem é o pai da mentira é o diabo, está escrito na palavra de Deus. É muito feio quando a gente vê, feio e triste, quando a gente vê crentes mentindo deslavadamente. É muito feio, é muito triste. E você sabe que a pessoa está mentindo. E a pessoa mente na sua cara, com a cara mais lavada do mundo. E a pessoa mente na sua cara, mente diante de Deus. Mentir para mim não tem problema não. Para mim não tem, se tem é para você, para quem mente. Mas mentir diante de Deus, mentir usando o nome de Deus, é total falta de temor ao Senhor. Os mentirosos estão nesse pacotinho aqui, bem bacana. A parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, a segunda morte está reservada para aqueles que se rebelaram contra Cristo e não o receberam como Senhor. Se rebelaram contra Cristo e não o receberam como Senhor. Inclusive os crentes, que dizem que servem a Jesus, mas vive mentindo, vive na imoralidade, na mentira, na devassidão, enganando, sendo enganado, por aí vai. A segunda morte está reservada para estes, mas os crentes verdadeiros, fiéis a Deus, fiéis à sua palavra, que temem ao Senhor, que clamam para que Jesus os santifique, os perdoe, que querem chegar à estatura do varão perfeito, querem ser semelhantes a Cristo. Esses crentes fiéis que existem, e são muitos, esses não enfrentarão a segunda morte. Aleluia. Não enfrentarão. O destino deles não é o lago de fogo e enxofre.
mas a eterna presença de Deus. É habitar Jerusalém celestial com o Senhor. Enquanto uns vão para o lago que arde com fogo e enxofre, outros vão para Jerusalém celestial. Aleluia. Enquanto uns vão ter Satanás como vizinho, nós vamos ter a presença e a companhia do Deus todo santo e poderoso. Glória a Deus. Cuidado com a sua vida, meu irmão, minha irmã. Eu quero concluir dizendo que há momentos em que os elogios ou as críticas não são mais importantes. E aqui a carta de Esmirna não tem elogio, nem tem crítica. Mas a exortação, o consolo e os desafios colocados pelo Senhor, muitas vezes são mais importantes. O Senhor não teceu, não falou, não mencionou nenhum elogio ou crítica aos irmãos da igreja em Esmirna. Mas Ele exorta os irmãos para que sejam fortes. Eles encorajam os irmãos, dizendo: olha, eu enfrentei a morte, mas eu ressuscitei. Então sejam fiéis até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Aleluia. É isso que está reservado para os fiéis, irmãos. É a coroa da vida, é a presença eterna de Deus, é a companhia do Senhor. Jesus queria que a igreja de Esmirna estivesse preparada para toda a investida do diabo. Ele também nos quer preparados para enfrentar toda e qualquer tribulação, permanecendo fiel a Ele e recebendo dele a recompensa. As lutas, perseguições, tristezas, dores, momentos difíceis fazem parte do aprendizado que vai nos capacitar a chegar no céu, vai nos capacitar a sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Eu quero finalizar agora citando um trecho bem bacana de Champlin. Ele diz assim, em relação à igreja de Esmirna: as perseguições produziram uma igreja fortalecida. O sofrimento tem os seus propósitos específicos. Nenhum grau de perfeição pode ser atingido sem o sofrimento. Da mesma maneira que o ouro não pode ser refinado, o aço mais excelente é o que vai ao forno na mais elevada temperatura. Ou seja, irmãos, a igreja em Esmirna foi provada pelo Senhor. A igreja em Esmirna foi peneirada por Deus. Não é o poder de Satanás que agiu ali, mas foi o poder de Deus. E eles permaneceram fiéis até a morte. Permaneça fiel. Porque a coroa da vida está reservada para você. Coroa da vida fala sobre salvação. E nós não sofreremos o dano da segunda morte. Creia nisso, em nome de Jesus. E peça a Deus que te ajude a permanecer na fé. Mesmo que você passe por qualquer desilusão, decepção, dor, luta, sofrimento, por mais difícil que seja. E a gente sabe que há momentos tão difíceis que a gente passa. Mas ore a Deus, clame a Deus, para que esses momentos, ao invés de destruir a tua fé, edifique a tua fé, fortaleça a tua fé. Amém? Vamos orar? Antes, lembrando, domingo, 9h15 da manhã, escola dominical presencial, 18 horas, nosso culto de celebração, tá bom? Então, aguardo por você aqui na igreja, presencialmente. O culto do domingo ainda estaremos passando, tá? Porque ainda há restrição, não está tudo totalmente liberado. Então, ainda estaremos transmitindo o culto. Mas eu gostaria muito que você estivesse na companhia dos santos, na casa do Senhor, retornando à igreja. É que eu tenho dito, irmãos, vamos voltar para a igreja, queridos. A igreja não pode parar, nós não podemos parar. Temos que estar juntos nessa caminhada. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado por esta noite, pelo compartilhar da Tua palavra, pelo que podemos aprender nesta carta escrita à igreja de Esmirna. Querido Deus, que o Senhor nos ajude nas nossas lutas, tribulações, dificuldades. Ó Deus, pedimos que o Senhor fortaleça aquele que hoje está cansado, aquele que está aflito, necessitado, aquele que está com a sua fé abalada, por alguma razão muito forte, por alguma luta, tribulação que tenha passado. Querido Deus, sara as feridas,
renova as forças, aumenta a fé, para que, ó Deus, nós alcancemos a vitória e não soframos os danos da segunda morte. Pelo contrário, possamos receber de Ti a coroa da vida, a salvação e estarmos de eternidade em eternidade na Tua santa presença. Abençoa o nosso resto de semana, Deus. Abençoa os trabalhos da Tua igreja. Abençoa o final de semana, trabalho dos nossos jovens, a escola dominical, o culto de celebração. Abençoa cada um que acompanhou hoje a palavra. Ó Deus, aqueles que não acompanharam, que o Senhor esteja despertando o coração, porque é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de caminharmos, Deus. Não é tempo da igreja parar, muito pelo contrário. É tempo da igreja prosseguir em busca de Jerusalém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livre de todo mal e que, acima de tudo, a nossa fé e a nossa esperança sejam renovados diariamente na presença daquele que é todo-poderoso, daquele que é santo e perfeito, na presença do Senhor Jesus, em quem nós oramos. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe você, fique na paz, tenha uma noite de sono excelente, um dia de amanhã abençoado, e não esqueça, domingo de manhã, 9h15, estamos aqui, todas as classes funcionando, e às 18 horas também, nosso culto de celebração presencial, mas também transmitido pelo nosso canal do YouTube. Deus abençoe você, tenha uma boa noite em nome de Jesus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual